Pois é, parece que um site japonês reuniu alguns relatos de jogadores de PS5 e, ao que tudo indica, o PS5, ou pelo menos uma funcionalidade do PS5, está ocasionando burn-in em alguns monitores. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai conversar a respeito de uma polêmica que surgiu aí nos últimos dias, que é o PS5 eventualmente ocasionando aí o burn-in em alguns monitores, ou pelo menos uma funcionalidade determinada do PS5 está ocasionando isso. Para quem não sabe, recentemente, por volta de abril agora desse ano, a Sony liberou uma atualização de sistema que continha, entre outras coisas, a disponibilização do VRR, ou como é dito em português, taxa de atualização variável. O que seria isso? Essa funcionalidade consegue sincronizar a imagem que o console está gerando com a imagem, com a taxa de quadros que a TV ou monitor consegue também fazer acontecer ali simultaneamente. Porque o que acontece hoje com as TVs, por exemplo? Você tem TVs que conseguem entregar 60 quadros por segundo e você tem TVs mais recentes que conseguem entregar 120 quadros por segundo. E ela entrega ou 60 ou 120, ela não consegue fazer um meio termo. Então, você quando está visualizando uma imagem numa TV de 120 Hz, você está visualizando aquilo ali em 120 quadros, ou pelo menos a TV está tentando entregar para você 120 quadros o tempo inteiro, o que não significa necessariamente que a imagem que está chegando até a TV esteja também em 120 quadros. Então, isso aí pode ocasionar o que a gente chama de tearing. O que é isso? Quando você está jogando, se a taxa de exibição do jogo for inferior à taxa que a TV consegue te entregar, você pode ter uma imagem partida no meio, que é o tal do tearing, tá? Então, metade da imagem fica tentando atualizar com a taxa mais recente e a outra metade fica ainda presa no quadro anterior, ela não está conseguindo seguir ali o processo de atualização de quadro como deveria. Você acaba tendo ali uma imagem partida ao meio momentaneamente, tá? Isso acaba atrapalhando a jogatina e tudo mais. Então, a Sony liberou aí pra gente o VRR, que é exatamente essa funcionalidade que permite que tanto o console quanto a TV consigam conversar na mesma taxa de quadro, para que você sempre consiga ter a imagem rodando sincronizadamente entre o que o console está produzindo e o que a TV está exibindo para você, para que não haja esse problema. Por isso existe hoje o FreeSync e o G-Sync nos monitores e nas TVs mais recentes, para que eles possam trabalhar em conjunto com as placas de vídeo, tanto da NVIDIA quanto da Radeon, tá bom? Então, é por isso que existem essas tecnologias. E o VRR nada mais é do que uma espécie de FreeSync ou G-Sync também. E aí, o que está acontecendo? Quando você coloca um jogo que é compatível com VRR, porque a partir da última atualização, no PS5 você consegue deixar lá o VRR ativo. E se o jogo tiver a possibilidade ou a compatibilidade de conseguir rodar no VRR também, com o VRR ativado, você vai ter essa taxa de quadro ali compatível com a TV, o que o console está fazendo versus o que a TV está exibindo para você. Só que está acontecendo que parece que o VRR está ajudando a causar burn-in, não ele diretamente, mas quando ele está ativo, pode acontecer também um tal de flickering, que é aquela oscilação de tela. Quando você pega aí o seu celular e filma uma outra tela, às vezes você consegue ver aquelas linhas, né, horizontais que ficam aparecendo, subindo ali, se movimentando. Isso é o flickering, tá? E se o VRR estiver ativo juntamente com esse efeito, pode ser que isso ocasione o burn-in. Isso foi relatado, como eu falei, num site japonês, que eu vou deixar na descrição o nome, porque eu não sei falar japonês, então eu não vou nem arriscar falar o nome do site aqui para não fazer feio, tá? Então o nome vai estar aqui na descrição para que vocês possam acompanhar posteriormente, tá? Mas o fato é que os jogadores acabaram relatando esse tipo de problema depois da atualização da Sony com o VRR, principalmente com relação aos jogos do Ratchet & Clank em Outra Dimensão, que é um jogo do PS5, e o jogo do Homem-Aranha Miles Morales. Parece que quando você fica com o VRR ativado jogando esses dois jogos durante alguns minutos só,
acontece o burn-in ou tem a chance de acontecer o burn-in no seu monitor ou na sua TV. A Sony até o momento não se pronunciou sobre o assunto, não falou nada, não sabemos se vai haver uma outra correção ou não, uma outra atualização para corrigir esse problema. Por enquanto, é interessante que você deixe essa opção do VRR desativado para que você não corra o risco de dar burn-in aí no seu monitor ou na sua TV. Claro que isso não vai acontecer em todo monitor, nem em toda a TV. Primeiro, o monitor e a TV precisam ser compatíveis também com o VRR. Precisam rodar também em 120 FPS para cima e precisam ter a compatibilidade com o VRR, tá? Só as TVs e os monitores mais recentes é que vão ter essa compatibilidade. De qualquer maneira, é interessante que você evite. Se você tem aí um monitor mais recente ou uma TV mais recente, como é o meu caso aqui, eu tenho uma LG C1 que é compatível com o VRR, então é bom você desativar essa opção quando for jogar esses dois jogos aí, pelo menos, que eu citei pra vocês. Bom, tá dado aí o aviso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!